estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre cirurgia plástica. Dr. Luiz Felipe, no bloco anterior a gente encerrou falando sobre as cirurgias de face, que geralmente a gente deve postergar o máximo possível, né? Procurar outros tratamentos, mas tem outros tipos de cirurgia, como o senhor falou aqui, do implante de mama, às vezes a prótese até de nádegas, a cirurgia de lipoaspiração. Todas essas cirurgias geralmente são feitas até mais por pessoas mais jovens, né, que buscam melhorar o corpo, ficarem mais satisfeitas. A cirurgia de lipoaspiração, por exemplo, cresceu muito entre os homens também, né? O que é preciso ter como critérios, como cuidados antes de procurar um cirurgião para fazer essas cirurgias? Porque a gente vê dezenas de casos de pessoas que até faleceram em função de um procedimento equivocado, ou de repente uma prótese que vazou, silicone que não é silicone industrial, né, industrial. O que é preciso procurar e observar na hora de fazer uma cirurgia? Principalmente no caso da lipoaspiração. Engraçado, a cirurgia plástica é a única especialidade que o paciente já chega com um diagnóstico no consultório, né? E o tratamento. Doutor, eu vim aqui fazer uma lipoaspiração. Aí dá vontade de perguntar, qual técnica que você quer que eu use? Super seca, úmida? Então, a cirurgia plástica ele tem esse problema. O paciente já chega sabendo o que ele quer fazer. Eu quero tirar um pouquinho aqui e colocar um pouquinho lá. Sabe, já cheio de autoridade. Complicado trabalhar com isso. Mas a cirurgia plástica é uma especialidade médica. Então, você tem que chegar com uma queixa no consultório. O médico, durante a consulta, vai diagnosticar o seu problema e traçar um tratamento. Tá? No caso da lipoaspiração, os homens realmente têm procurado cada vez mais. É muito importante você diferenciar. A lipoaspiração não é um tratamento, não é uma cirurgia para emagrecimento, para obesidade, não é. Ela é um tratamento para tratar gordura localizada. E o que eu chamo de gordura localizada? Gordura localizada é aquela que não vai embora, mesmo com dieta, exercício, etc. Aquela gordura, pneuzinho, né? A pochete. Essa gordura é uma gordura de reserva, ela não vai embora. Ela está ali para ser usada caso tenha alguma catástrofe nuclear, e, enfim, a pessoa fica... Então... É a primeira que se instala também, não é? Com certeza. Pois é. E a última que vai embora. E a última que vai embora, só na cama. Então, uma coisa importante é o seguinte, você perguntar para o paciente, mas vem cá, quantos quilos mais ou menos você está acima do seu peso? Tanto. Então, vamos fazer um programa, vamos emagrecer. A partir do momento que aquele paciente fica um mês e meio sem perder peso, ele já perdeu aquilo e não perde mais, doutor, agora não consigo mais perder. Ok, está na hora de fazer a lipoaspiração. Porque, às vezes, o paciente está realmente com um sobrepeso muito alto. Então, até para o cirurgião saber o que ele vai aspirar, onde que ele vai atuar, é muito difícil, é complicado. E perigoso. E perigoso. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto em relação a esses problemas que vem acontecendo com lipoaspiração, custo. É o que a gente estava conversando aqui. Cirurgia plástica, não tem como fazer uma lipoaspiração por R$1.000. Não existe. Se for muito barato, tem que desconfiar, né? Muito esmola, né? Sai de lá, entendeu? Um hospital bom, um hospital com CTI, um hospital com serviço de imagem, com laboratório, um hospital que pode te dar um respaldo caso tenha algum problema, para uma diária, para fazer uma lipoaspiração, ele sai por em torno de entre R$3.000 e R$4.000. Só o hospital. Isso sem contar a mão de obra do médico, anestesista, cirurgião, auxiliar, instrumentadora, enfim. E mas sempre que se faz uma cirurgia, tem que se procurar um hospital que tenha Sim, você tem que ter. Porque às vezes é uma clínica, uma coisa assim que não tem isso, se der um problema a pessoa vai ter dificuldade. Ela é igual para qualquer anestesia cirurgia. Não é vitamina, né? Existem riscos inerentes. Por exemplo, a questão da embolia. Se a pessoa está no hospital que não tem uma boa UTI, uma unidade... um abraço. É um abraço. Não tem jeito. Entendeu? E na lipoaspiração é um problema que acontece. O tromboembolismo pulmonar, ele está presente na cirurgia plástica. Né? Ele é um problema que nos ronda. Mais ainda Mais ainda quando você mexe com gordura. Né? A cirurgia que tem mais índice de tromboembolismo pulmonar é a abdominoplastia associada à lipoaspiração. Então, qualquer procedimento que você mobilize gordura de alguma forma, né? Pode cair na corrente sanguínea. Você pode fazer uma... Existem outros fatores, quer dizer, normalmente as cirurgias plásticas elas são cirurgias muito longas, cirurgias de detalhe, enfim.
Então, cirurgias acima de 4 horas, você já aumenta o risco de tromboembolismo também. O decúbito, né, quer dizer, você ficar muito tempo naquela posição, existe uma estase sanguínea que favorece o tromboembolismo. A mudança de decúbito também, ficar virando o paciente de um lado, virando o paciente para o outro, pode favorecer. Idade, tabagismo, uso de anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, isso, fosse ficar falando aqui Agora, um monte a impressão de coisa. que dá é que quando uma pessoa decide fazer uma cirurgia, ela não pensa nos riscos. Né? Ela não pensa na cirurgia plástica. Né? Não estou falando de uma cirurgia, mas por mais que se diga para ela, olha, você corre um risco, você... Acho que a gente tem que alertar isso ao médico. É verdade. A gente está lidando com um leigo. Então, quando eu recebo um paciente no consultório, é meu dever alertar ele. Alertar não, né? É dizer o que pode acontecer e dizer para ele assim, olha, nós estamos no mesmo time. Qualquer coisa que acontecer, você tem o seu médico, você tem o seu cirurgião. E é isso que eu acho importante. Verdade. A relação médico-paciente, ela tem que ser baseada em confiança e em verdade. Mas aí também a importância de se procurar um médico, um bom médico capacitado para isso, porque a gente vê também casos de médicos que não são especializados na cirurgia plástica, que praticam, né, que na verdade o paciente deve ter esse cuidado de procurar se o CRM daquela pessoa está lá cadastrado, né? E principalmente na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tem essas informações, a pessoa pode consultar, né? Ou titular. Porque dentro da sociedade existem os residentes que estão como aspirantes. Eles são membros que estão em treinamento. Mas devem ser acompanhados por um profissional. Por um associado ou um titular. Quer dizer, na cirurgia deve ter um cirurgião formado com o título de especialista ao lado dele. É que as pessoas não pensam que a cirurgia plástica é como se fosse assim, você ali na esteticista e ali no dermatologista. Não é. É um procedimento que tem riscos, exatamente. que pode acontecer várias coisas, que uma infecção hospitalar, pode deixar sequelas. Pode deixar sequelas, como nós temos. E se não for feito por um profissional competente, tem aquelas sequelas que nós estamos cansados de ver na televisão, quando passa aquelas coisas, aquelas monstruosidades. E principalmente hoje, o que nós mais vemos são pessoas que ou esticam tanto, ou colocam tanto botox, ou tanto preenchimento, que ficam com o rosto deformado. E que não se identificam, que perdem essa imagem. Perdem a identidade. Conheço pessoas que já passaram pelo meu consultório, enfim, que dizem mesmo, depois da cirurgia eu não consigo mais me olhar no espelho, porque eu não me reconheço. Isso existe muita cirurgia de nariz. Muito cirurgia de nariz, né? Cirurgia de nariz muda a pessoa, a pessoa outra diz, pessoa. olha, eu não consigo mais me ver no espelho, eu não sou eu vim buscar de novo quem eu sou, porque mudou o nariz, porque mudou Mas se aquele nariz incomodava... E tá lindo, mesmo assim pode acontecer. Mesmo assim acontece. Às vezes a pessoa está melhor, não necessariamente a pessoa está pior. Isso a gente não está falando só de deformações, não. Mesmo de pessoas que passam pela cirurgia e saem de lá com o corpo escultural. A sensação é de que eu não sou essa pessoa. Mas é por isso que eu falo, a pessoa tem que estar com uma cabeça antes da cirurgia boa. Muito boa, muito querendo fazer aquilo. Tem certeza, né? É claro que às vezes a gente papa alguma mosca, não é? Claro. Os pacientes não... Até porque tem paciente que engana também, exatamente, né? Que tem um discurso, difícil, por mais que a gente converse, às vezes a gente se engana, pensa assim, pô, esse paciente vai ser chuchu, tá ótimo, tá bem de cabeça, e dá aquela travada depois. Isso pode acontecer, né? Enfim, mas é aquilo que eu falei no início, se o paciente estiver muito bem de cabeça, muito provavelmente o resultado, a recuperação vai ser ótimo. Mas também, o senhor como médico, e deve ter recebido muitas mulheres que querem esticar muito o rosto, tem um limite, né? Tem. Que seja uma coisa adequada, que você esteja com o seu rosto de acordo com a sua idade, quer dizer, com aparência boa, mas com os traços, alguma coisa, as marcas da nossa vida, né? Que elas ficam envelhecer com dignidade. Envelhecer. É importante a opinião do médico nesse sentido, né? Muito dizer, importante. olha, é um exagero, não vai ficar Existe bom. E às vezes não é só síndrome. questão médica, é questão estética também, né? Porque muitas vezes, quando chega no cirurgião, o rosto já está deformado, porque já colocou tanto botox, já colocou tanto preenchimento, não necessariamente numa mesa ou por um cirurgião então já fez 2, 3 plástico. cirurgias de rosto que já está com o rosto E aí é muito totalmente complicado, porque vai para arrumar. Deve ser muito mais difícil. E é engraçado que, às vezes, os pacientes, parece que nunca estão satisfeitos, né? Existe aquela síndrome da dismorfofobia corporal, né? Sim. Que a pessoa se olha no espelho e só ela vê um monstro, né? Você olha uma pessoa, então ela nunca está satisfeita com aquilo. Né? Você bota a pessoa com aquela boca imensa e quer mais e quer mais. Aí, em vez de cirurgião plástico, tem que ir para psicólogo. Com certeza.
Porque ela não se enxerga. É a mesma questão da pessoa que emagrece a ponto de todo mundo ver o esqueleto e ela continua se vendo com 80, 90, 100 quilos, porque essa autoimagem, ela é construída na mente, no cérebro. Existe um registro, né? O corpo tem uma memória de peso, mas também tem uma memória da imagem, e precisa. Senão a gente vivia esbarrando nas coisas, a gente não tinha noção, né, de tamanho, de nada. Mas, infelizmente, tem pessoas que vão perdendo isso, vão diluindo. Pessoas, por exemplo, que fazem cirurgia, que fazem todo o processo de emagrecimento, que fazem cirurgia e vão para uma loja e compram, se ela está no manequim 42, ela compra o manequim 50, porque era o manequim que ela usava antes de uma cirurgia. Redutora, às vezes. Redutora, às vezes. Então, isso mostra o quanto o emocional pode estar doente e que não é uma cirurgia plástica que vai resolver. A cabeça tem que estar resolvida primeiro e a cirurgia, claro, vem depois para dar o laço final, a cereja do bolo. Em relação a esses exageros que a deputada falou, doutor Luiz Felipe, a pessoa que quer fazer já fez 3, 4 cirurgias de face, quer fazer outro, e o médico sabe que aquilo vai gerar uma deformidade. Cabe ao médico também, em algum momento, se recusar a fazer uma cirurgia que ele acha que não vai ficar boa, porque a gente vê que tem absurdos por aí, de repente o cirurgião faz, não, só porque ele, uma questão financeira, ele vai fazer porque ela quer e faz mesmo assim, mas ele pode se recusar também, né? Porque existem pessoas que são magérrimas e vão para fazer uma cirurgia e o cirurgião olha e fala, não tem o que fazer, né? E muitas vezes mandam realmente para um terapeuta. Precisa ter uma indicação. Exatamente, isso que é importante. Se você virar para o paciente e falar, você não tem indicação de fazer esta cirurgia. Ponto. Agora, tem pacientes que gostam de ouvir o que quer, né? Então, eu já tive pacientes que foram em 5 cirurgiões que disseram a mesma coisa. Um disse o que ela queria ouvir. Adivinha com quem que ela operou? Com esse. Mesmo que não seja indicada. E adivinha como é que ficou a cirurgia? Complicada. Péssima. Entendi. Agora, doutora Elaine, a senhora que também é pastora, que lida com essa parte da cabeça, né? Que o doutor lida com o corpo, a senhora com a cabeça, mas também lida com o espírito, né? Deus criou um homem formoso, belo, e aí essas pessoas que buscam essa perfeição, além delas estarem mal na sua cabeça, elas também estão mal no espírito, elas também estão... As coisas não estão funcionando bem, essa triangulação corpo, alma, espírito, a coisa está fora do lugar? Com certeza. Da mesma forma como uma deformação, né? Uma pessoa que passa, às vezes, por um acidente e tem algum tipo de deformação, precisa de uma cirurgia, ou mesmo quando vai buscar a parte estética. Se o corpo não estiver bom, claro que isso vai afetar o espírito, que vai afetar a cabeça, o que a gente chama de alma, enfim, porque, na verdade, é uma triangulação importante. Da mesma forma como a própria Bíblia diz pra gente que um bom coração, um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, uma pessoa que, de repente, pode não ser tão bonita, não ter o nariz tão bem afinado, um lábio tão bem desenhado, mas que é uma pessoa que é feliz, que está de bem com a vida, que se cuida, que é saudável, ela vai estar muito mais bonita do que, de repente, uma pessoa plastificada, não é que você olha e ela não tem a expressão, ela não tem a marca do tempo, você não vê nela uma leveza, uma coisa natural, tranquila. Que esse Deus alegra a nossa vida. Com certeza. Porque senão, se a pessoa chega lá, com certeza, como já foi dito aqui, com a alma em péssimo estado, com sentimentos todos naufragados, com um espírito deprimido, pessimista, não há operação que dê conta. Não há pessoa que fique bonita. A cirurgia não resolve. Não, de jeito nenhum. Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez, doutora Elaine, por ter vindo ao Parlamento com Deus. Doutor Luiz Felipe, obrigada pela sua participação. Deputada, passe para os nossos telespectadores os contatos do programa. tvcondeus@alerj.gov.br. E vocês são nossos convidados toda quarta-feira no auditório da Alerj a assistir o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, obrigada a todos. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.